e vamos para a segunda dose do nosso episódio: 8 crenças disfuncionais que podemos ter em relação às emoções. No episódio anterior, nós vimos 4 crenças que podem nos atrapalhar na nossa relação com as emoções. Se puder, confere ali. Quinta crença que pode me atrapalhar na relação com as emoções: incompreensibilidade. Ou seja, eu constantemente acho que eu não compreendo o que se passa comigo. Eu acho que as minhas emoções, elas não têm um sentido, que elas são incompreensíveis. E eu posso ficar buscando, tentando entender, fico pensando, fico tentando achar uma lógica para todos os meus sentimentos. Então é quando a gente fica tentando compreender demais as emoções. E às vezes não dá pra gente compreender, Às vezes a gente só precisa sentir essas emoções e continuar seguindo a nossa vida. Sexta crença que pode nos atrapalhar com as emoções é a questão da acusação. É quando eu acho que para eu me sentir diferente eu preciso que o outro mude, que eu só me sinto dessa forma por causa do outro. Ou seja, os outros são os causadores das minhas emoções. Nesse aspecto é muito complicado se a gente atribuir apenas ao outro, o nosso estado emocional. Por quê? Geralmente nós não temos controle do que os outros fazem, do que os outros pensam, de como os outros agem. Se eu ficar esperando que o outro mude para eu me sentir melhor, pode ser que isso não aconteça. E aí eu vou ficar dependendo dessa mudança externa que eu não tenho controle nenhum para mudar o meu estado emocional. Então, nesse aspecto, é muito importante a gente entender que nós precisamos aceitar muitas vezes o funcionamento dos outros e provocar mudanças em nós e provocar mudanças sim na situação. Aceitar o outro não quer dizer que eu concordo com o outro. Aceitar o outro é apenas eu não tentar controlar aquilo que não está sob controle. Mas isso não me torna uma pessoa passiva, porque eu posso aceitar o outro e continuar me comprometer com aquilo que é importante, com aquele valor que me é importante. E muitas vezes, se eu fico preso em tentar mudar o outro, eu não consigo achar formas de resolver os problemas. Eu fico mais nutrindo o meu julgamento em relação ao outro, quanto o outro está errado, e acabo não direcionando a minha vida para aquilo que realmente é importante, ou aquilo que está mais no meu alcance de transformação. É quando eu tenho um pensamento triste, é quando o meu humor está um pouquinho mais triste e eu fico lá pensando nessa tristeza, fico mergulhado nessa tristeza e fico nesse ciclo, ruminando, eu fico lá mastigando essa tristeza, eu mergulho nela, Não que não seja importante a gente mergulhar às vezes na tristeza, porque a tristeza tem uma função muito interessante, que é a reflexão, mas é quando a gente mergulha na tristeza, vê o que essa tristeza quer dizer para a nossa vida e aí a partir disso a gente começa a se movimentar. Não é o caso da ruminação. Na ruminação eu entro na tristeza e eu fico girando com ela, eu fico pensando nela, eu fico lá girando. E com isso eu não vou para lugar nenhum, Eu fico alimentando esse meu estado de tristeza. O que é importante em relação à ruminação? É a gente tentar olhar o que está passando com a gente por diferentes perspectivas. Não é fazer aquilo, então vamos olhar só o lado bom. Não. Isso não é flexibilidade psicológica. É olhar diferentes perspectivas, não com a função de tentar achar só uma melhor. Não, de flexibilizar, da gente conseguir equilibrar um pouco mais o nosso estado emocional através das diferentes perspectivas e assim através da flexibilidade psicológica. E oitava ideia que nos atrapalha na relação com as emoções é quando eu não aceito os meus sentimentos. Eu não me permito sentir, eu não me permito sentir tristeza, eu não me permito sentir alegria, eu não me permito sentir raiva. É quando eu acho que eu preciso estar sempre num estado equilibrado, sem sentir nada. É quando eu acho que a emoção é algo de fraqueza, eu acho que a emoção não tem nenhum sentido que possa agregar na minha vida.
É quando eu não quero admitir que eu tenho determinados sentimentos. É quando eu fico tentando dizer para mim mesmo que não, que isso não importa, isso que eu estou sentindo não importa e tal. Por exemplo, algo que eu vejo muito, pessoas que estão extremamente frustradas com o trabalho, né? E aí pela aquela sensação de competência, eu tenho que trabalhar, eu não posso deixar de trabalhar, sendo que está triste, está frustrado com aquele trabalho, ao invés de olhar para essa tristeza e ver o que ela está dizendo sobre esse momento de vida, eu fico me julgando e me culpando, não posso sentir tristeza, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer aquilo. Só que aí você está deixando de olhar o que é importante daquela emoção, o que ela está querendo te dizer. Às vezes ela pode estar te dizendo coisas sobre como está a sua vida nesse momento, sobre o que é importante, sobre o rumo que você não está tomando, que é necessário para a condução de uma vida mais saudável. Então é preciso a gente entender que nós precisamos sim aceitar os sentimentos. A gente precisa olhar para as nossas emoções, a gente precisa ver o que elas querem dizer. Às vezes as emoções são ótimos termômetros de como está a nossa vida, né? Então não é a gente pegar a emoção e ler toda a vida apenas com a emoção, né? Mas também não é ignorá-las. Lembrem que eu falei no episódio anterior, a gente precisa ter sabedoria na nossa administração de vida. Então, a gente precisa, assim, aceitar os sentimentos, olhar para eles, ver o que eles estão querendo, o que ele diz sobre esse momento que nós estamos passando da nossa vida, né? E a partir disso, nós tomarmos as nossas decisões, né? A gente conduzir, se comprometer com aquilo que é importante na nossa vida. Esse foi o segundo episódio das 8 ideias ou crenças disfuncionais que não nos ajudam com as emoções. Se você puder, deixa aí o seu comentário, né? Ou deixa também uma sugestão do que você gostaria de ver no Pílulas de Terapia. Certo, pessoal? Esse então foi o segundo episódio das ideias. Esse foi o segundo episódio das 8.